Christian ha insistido muito comigo para preparar uma conferência, uma ponência que estava prevista para de manhã, sobre este título, Desafios da Educação Superior no século XXI. Quando a vossa ministra das Culturas, ayer, ha dito que gostava de retornar para fazer uma apresentação que ha terminado há pouquito, eu disse logo que lhe dava o meu tempo e que era seguramente bem mais interessante ouvir a ministra que a minha ponência. E Christian ha aceitado muito bem. Mas, pelos vistos, um outro conferencista ha faltado, há problemas com o retorno aqui a La Paz e ha quedado em Paraguai, penso, e não me livrei de estar aqui. Aquilo que eu irei apresentar é uma leitura minha a partir de alguns documentos, em particular de um informe, um importante informe da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, muito recente, que faz um panorama da educação mundial. E este é um pouco. Como tive muito pouco tempo para preparar, solamente, mantive alguns extratos em inglês. Vou falar neste portunhol, mas não tive tempo sequer para uma tradução, para uma adaptação. E os dados, a maior parte dos dados, não são da América Latina, mas são da OCDE. Mas algumas das tendências que irei abordar são muito semelhantes e, portanto, peço desculpa, mas tive praticamente 3-4 horas para preparar isto, e isto necessitava, um tema como este, necessitava uma semana ou duas só de pesquisa, de gestão, de compreensão, e não foi de todo possível, e por isso peço desculpa desde já. Gosto muito desta frase que está em português, mas o originário é do italiano, de um historiador italiano muito conhecido, Carlo Cipolla, que diz algo como isto: o presente não é mais do que uma pequena fatia, pode-se dizer em castelhano, uma pequena parte do futuro agarrada a uma pequena parte do passado, sendo as dimensões das partes determinadas arbitrariamente pelo sujeito. E, portanto, quando nós falamos do futuro, falamos seguramente de presente e de passado. Não há um futuro autónomo do presente e do passado. E aquilo que eu irei apresentar é a partir de alguns informes, as grandes tendências que ao mesmo tempo aparecem como desafios. Quais são as grandes tendências existentes a nível mundial, ou pelo menos um conjunto importante de regiões e do sistema mundial? A primeira tendência é muito clara. É uma expansão daquilo que a OCDE chama de educação terciária. Em geral, o termo que utilizamos é de educação superior. É uma expansão muito grande. E como vocês podem ver, em 2004, segundo dados da Unesco, existiam 132 milhões de estudantes em todo o mundo, quando em 1991 eram apenas 68 milhões. Isto é, num período muito curto da história da humanidade, se há passado de 68 milhões para 132 milhões, mais perto do dobro. Esse crescimento não é igual em todo o lado, mas há um crescimento muito grande nos países da Ásia, sobretudo da Ásia Oriental, nos países da África subsaariana, no sul e oeste da Ásia, e a América Latina e as Caraíbas aparecem com um
crescimento de 5,1% anual no seu número de estudantes inscritos. E também neste período aumentou consideravelmente o rácio, portanto a percentagem de estudantes de 18 a 24 anos, que é normalmente a idade que se considera para isto, e, por exemplo, em países como a América do Norte ou Europa Ocidental, hoje cerca de quase 70%, ou cerca de 70%, entre 52% a 70% desse grupo de idade frequenta uma instituição de ensinança superior. Noutros países é muito mais baixa, na América Latina é entre 7% e 23%, vai crescido, mas é uma percentagem muito elevada e, sobretudo, na América do Norte e na Europa, se pode dizer que se caminha para uma universalização da frequência do ensino superior, da ensinança superior. Isto é um gráfico muito rápido dos países da OCDE sobre o crescimento entre 95 e 2004. Há um caso muito estranho, mas que Pepe Beltrán me ha explicado há pouco, que a Espanha era o único país em que o crescimento era negativo. Isto é, entre 1995 e 2004, houve menos estudantes nas universidades de Espanha. Todos os outros são, como aqui em Polónia, que há aumentado quase 230%. Pepe me ha explicado que a Espanha há atingido um teto em meados antes do ano 2000 e que este crescimento há retornado. Com a crise, com o paro, com o desemprego, muitos jovens há retornado e este crescimento, que era negativo em Espanha, hoje é positivo, sobretudo depois de 2004. Mas este é apenas para mostrar que na generalidade dos países, de várias regiões do mundo, o crescimento, esta expansão é uma característica, uma tendência forte. É uma tendência forte. Recorrendo a um autor muito conhecido, Gibbons, quais são as forças que estão por trás desta expansão? Quais são as forças que impulsionam? Ele avança aqui algumas, sobretudo que são fundamentais depois da Segunda Guerra Mundial e que têm a ver com políticas de democratização das políticas públicas, com um crescimento muito grande do setor público, com um crescimento do setor terciário de serviços, de colorinhos brancos, uma economia necessitando de trabalhadores altamente qualificados e a própria pressão democrática, como é muito visível na Bolívia, das camadas exploradas historicamente que desejam que seus filhos tenham a educação o mais alto nível e há uma pressão social em todos os sentidos. Portanto, são muitas as razões, mas o que é naturalmente característico é que hoje há um processo de, utilizando uma categoria de um teórico de educação comparada, Martin Trow, estamos passando de universidades elitistas para universidades de massas e universidades universais, tendencialmente universais. Portanto, há, em geral, presumo que quando se abrange até 14% são universidades elitistas, entre 14% e 40% são universidades de massas, e depois se pode falar em universidades universais, ou seja, que há uma tendência para a universalização, isto é, para que todos possam aceder. Em América do Norte e na Europa, em geral, são percentagens entre 50% e 70% do grupo etário do ensino superior. Aqui há alguns
algumas questões chaves. Nos chamados países desenvolvidos, esse crescimento continuará mesmo com a crise e com as elevadas taxas de desemprego, de paro, que se verificam nos jovens licenciados. Hoje, em Espanha, não sei qual é o número, mas que deve ser da ordem dos 30% dos licenciados, ou mais, não têm emprego. Há um desemprego muito elevado daqueles que tiram um curso de grado ou de pós-grado nestes países. Se continuará a crescer, mesmo com estas características, nos países emergentes, no caso dos países da América Latina, em quanto tempo se passará desse sistema de massas para sistemas universais? Quanto tempo este crescimento será um crescimento com que duração? Mas mais importante do que isto é se seguirão no modelo dominante, hegemónico dos países da OCDE ou se encontrarão outros modelos e outros caminhos. Isto é, se esta expansão se irá fazer de acordo com estes modelos que são dominantes a partir dos países ditos desenvolvidos e que entregam ao OCDE, ou se pelo contrário haverá outros modelos que ganharão importância e que permitirão esse crescimento. Uma segunda tendência é uma diversificação da oferta. Há novas instituições de ensino superior, não há apenas universidades. A ensinança superior era fundamentalmente universidades. Agora há novas instituições de ensino superior. Aqui estão algumas dos países do Norte, sobretudo. Os Institutos Universitários de Tecnologia de França, o UT, o Technical and Further Education College da Austrália, os Institutos Politécnicos de Portugal, e há um conjunto de novas instituições de ensinança superior, já não apenas universidades, e que com a separação entre as universidades dando uma formação general ou instituições politécnicas dando uma formação fundamentalmente profissional. Não sei como é isso aqui em Bolívia, se há ou não esse debate, mas é uma tendência muito geral, é se esta expansão do ensino superior se faz de um modo unitário ou se, pelo contrário, se diversifica e aparecem modelos binários, às vezes com três, mas se diversifica na sua estrutura. Há tendências de modelos binários regressarem a modelos unitários e há, pelo contrário, em vários países. Na tendência 3 é uma tendência aqui abordada noutras ponências, é a expansão da oferta privada. Isto é, grande parte da resposta ao crescimento, à expansão da ensinança superior foi oferecida não por instituições públicas, mas por uma oferta privada, muito diversa conforme os países. E essa questão, e isto é importante, vamos ver se conseguimos perceber aqui, é muito difícil ver, mas essa não é uma questão apenas na América Latina. Na América Latina há uma fortíssima privatização. Oscar Spinoza, na sua comunicação inicial, a partir do exemplo chileno, e não só, há hablado, mas não é apenas uma questão da América Latina. Países como, na Europa, como os antigos países socialistas, do bloco do leste europeu, etc., mesmo em Portugal, têm uma forte presença privada. E, portanto, este processo de privatização da oferta de ensinança superior não é um processo exclusivo da América Latina, é muito forte em países como o Brasil, mas não é um exclusivo de
foi uma tendência geral em várias partes do mundo, mesmo incluindo aqui a Ásia. Isso coloca também algumas questões. Como disse, portanto, não é um exclusivo da América Latina, em geral há este câmbio e esta presença muito grande da oferta privada para responder a essa procura. A questão é esta tendência manter-se-á quando se passar do ensino superior de massas para o ensino tendencialmente universal. Tudo indica que sim, não há sinais em sentido contrário. E agora aqui a questão é como. E como é que isso se fará? Com o mesmo tipo de instituições de ensinança superior, ou haverá um processo de seleção onde aquelas que são mais fortes se permanecerão? Por exemplo, em muitos Estados brasileiros há já um forte processo de seleção dentro da oferta privada. E o que é que fará a seleção? É a dimensão? É a ligação à pesquisa e desenvolvimento? ID quer dizer isso em português, Research and Development. Internacionalização, isto é, como que instituições sobreviverão quando a oferta atinge as possibilidades. Andando rápido, uma tendência 4 é que se pode dizer como novos modos de estudo e de distribuição. Hoje há modos muito mais flexíveis de estudo, de educação à distância, na internet, que utilizam sobretudo as novas tecnologias. Portanto, o modelo de ensinança superior, que era aluna com o professor, a classe, etc. Hoje há muitas formas diferentes de estudar. A demanda, e nomeadamente, em alguns países, e aqui na América Latina, conheço razoavelmente a situação brasileira, a questão da educação à distância, das universidades à distância, cambia muito o universo da oferta escolar. No modo de estudar, nos modos de estudar, todos aqueles que têm hoje estudantes, a forma como eu preparei o meu doutorado não tem nada a ver com a forma como que hoje se prepara. Aquilo que se chama o estado da arte ou a revisão de literatura é completamente feito de modo diferente. Isto é, a introdução da internet, das novas tecnologias, ha criado outros modos de trabalhar. Hoje é muito, e o professor Jean-Claude Renier, um especialista destas tecnologias, toda a tutoria dos seus estudantes, etc., é hoje feito de uma forma muito diferente do que era feito há 10, 20, 30 anos. Também as demandas dos estudantes também mudaram. E, nomeadamente, por exemplo, nós temos aqui de algumas universidades europeias o aparecimento de universidades de terceira idade. Penso que na Universidade de Lyon, 25% dos seus estudantes têm mais de 55 anos. Na Universidade de Valência tem programas específicos para maiores de 25 anos. Da Barcelona tem também, portanto, ou seja, há, e irei referir a seguir, câmbios muito grandes no tipo de estudante que procura. Já não é apenas o jovem que sai da ensinança secundária. Em Portugal, por exemplo, não é necessário ter a ensinança secundária para ir à universidade. E em muitos outros países, em França, na Alemanha, penso que em Espanha, se pode ir em função de um exame de acesso. Um dos maiores, que é agora nosso professor na minha universidade, professor que é um líder sindical, o líder sindical mais conhecido de Portugal, é doutorado em Sociologia, licenciado em Sociologia,
na melhor escola de Sociologia de Portugal, mas não tem ensinança secundária. Há começado a trabalhar aos 13 anos. Mas lá a universidade abre lá a possibilidade a que possa fazer e prosseguir estudos, porque és um homem que há adquirido conhecimentos imensos na escola da vida. És um homem que há, e isso lá na universidade há possibilitado e há permitido que continuasse a estudar. Isto está ligado a uma outra tendência, que é aqui, que é a tendência 4, que é uma maior heterogeneidade dos estudantes. O corpo estudantil é hoje muito mais heterogéneo. Há uma enorme heterogeneidade, com uma característica também muito forte, e que é universal, é uma presença feminina dominante nas universidades. Em geral, em todos os lados, aqui mesmo na América Latina, penso que o caso mais extremado é o Uruguai. O Uruguai com uma presença feminina muito superior à presença masculina. Há também uma presença muito grande do que em inglês se diz mature student, estudantes maduros, que não são os estudantes de, antes da profissão, que vêm de uma profissão para estudar. Que, também há um aumento, aqui em Bolívia, um aumento da heterogeneidade socioeconómica e étnica dos estudantes. Já não são apenas aqueles que são os filhos das elites. Já não são apenas aqueles que são os filhos das elites que entram na universidade. Entram, portanto, há um incremento de estudantes não tradicionais, daqueles que eram aqueles que faziam e que passavam todas as barreiras para chegar a uma universidade que era muito elitista e onde apenas uma pequena parte ligava à universidade. Uma tendência quinta é novos modos de financiamento. E aqui há também uma tendência, que é o aumento da comparticipação das famílias. Em geral, há um aumento da comparticipação das famílias. Ou seja, enquanto em muitos países era o Estado, através dos impostos, que pagava a educação superior, hoje, um pouco por todo o mundo, há um incremento da participação de fontes privadas, em que está normalmente mais utilizado é o contributo das famílias. Também isso coloca uma outra questão sobre a forma de financiação, que é uma ligação muito estreita à questão da performance. Isto é, por todo o mundo, como os fundos são limitados, como os fundos progressivamente vêm, não de fundos públicos, mas das famílias ou de outras entidades, há um incremento muito grande de formas de processos competitivos por esses fundos e uma busca da performance para obter esses fundos cada vez mais escassos. E, portanto, não é apenas ter novos fundos, é a sua gestão interna que começa a ser diferente, porque é muito baseada nas questões de processos competitivos para os obter. O que está ligado a esta outra tendência, que é o incremento da accountability e da performance. Isto é, como há como há fundos muito limitados, o incremento de outro tipo de financiação, há toda uma tendência da questão e que está em torno do discurso da qualidade. O conceito de qualidade, que ustedes hoje utilizam todos, só apareceu na literatura educacional nos anos 90. Antes dos anos 90, não figura no discurso educacional. Hoje todo mundo fala em qualidade. A qualidade, o conceito em si, é de um documento da
OCDE de 1991, que vem colocar no centro da atenção este conceito de qualidade. E, portanto, a questão da qualidade torna-se um tópico essencial. Andando mais rápido, accountability. Isto significa também uma coisa, é que hoje muita da política começa a ser conduzida não do lado da oferta, mas do consumo. O consumo da educação. Portanto, há uma mudança, um câmbio de direção também na condução das políticas públicas. Uma tendência certa. Novas formas de governance, em inglês, não sei como, diz provavelmente governação, governança, novas formas de governance em inglês. E aqui, isso é muito visível em vários países, os câmbios de direção nas universidades. E que nós outros podemos colocar numa coisa muito simples, que é normalmente ligada com a presença nas instituições dos stakeholders, isto é, daqueles a quem se destina a universidade, empregadores, etc. E o trazer para a universidade muitas das tecnologias das empresas. E se passou, em geral, não em todos os países, de uma enorme confiança nas universidades para uma situação de enorme desconfiança nas universidades e na sua missão. E, portanto, muitas das formas de governance é de introduzir critérios de racionalidade económica e outros, porque não há confiança na sua missão geral. Estou aproximando do fim. Uma tendência 8 é um reforço. As universidades sempre foram cosmopolitas, mesmo na Idade Média europeia. Mas há uma tendência de criação de redes globais, de uma mobilidade e de uma colaboração. Hoje não há pesquisa nacional. Há pesquisas, a pesquisa é mundial, as agendas. Há aplicações nacionais, mas há e sobretudo começa a aparecer a emergir um mercado global de educação superior. E aqui irei, este é lá nesta tendência, que isso é muito caro a Ian Goodson, que é também uma tendência de internacionalização do currículo. É uma tendência de internacionalização do currículo, que é feita de muitas formas, mas a mais importante hoje é seguramente a das editoras multinacionais, que são as donas das grandes editoras, das grandes revistas, dos grandes database, de grandes bases de dados, e todos os estudantes têm que estudar a partir dessas bases de dados. Todos os professores aqui, os membros do RIAC, discutíamos onde publicar, quais são as revistas com impact factor, com fator de impacto, quais são aquelas que publicam, e essas em geral são destas grandes editoras, E, portanto, há em vários domínios uma internacionalização do currículo. E aqui é muito interessante debater esta questão entre o global e o local, entre as novas culturas e este processo de internacionalização, que dá toda uma conferência para trabalhar esta tendência. Tendência 9, acho que são 10, e estou terminando, é no impacto da globalização neoliberal. O impacto maior é muito simples. A educação é considerada, Oscar Spinoza disse, passa a ser considerada um serviço. Se és um serviço,
se és um serviço, pode ser objeto de livre comércio. Se és um serviço, pode ser objeto de livre comércio. E, no âmbito do General Agreement on Trade in Service, GATS, não sei como se diz, no Acordo Geral de Comércio que está em negociação, há uma pressão imensa, nomeadamente da Austrália, mas não apenas, a Austrália, para que a ensinança superior seja considerada um serviço como serviço transacionável e, portanto, qualquer universidade se pode estabelecer aqui em Bolívia. Se uma empresa de Coca-Cola se pode estabelecer, porque não uma universidade? Se uma empresa de construção automóvel vem montar uma fábrica em Bolívia, porque não vem uma universidade? E, sobretudo, se essas são grandes universidades. Carlos Alberto Torres, que viene amanhã, está trabalhando agora nas World Class Universities, que é uma forma deste processo e desta tendência que está ainda no começo. Está ainda no começo e que provavelmente os próximos anos vão ser o reforço desta tendência pesada. As tendências são 11, como na equipa de futebol. A tendência 10 é uma tendência de processos de integração regional. Eu penso que o mais avançado era o europeu, com o processo de Bolonha, mas aqui na América Latina há vários processos de integração. No Mercosul, na América do Norte, que são processos não apenas económicos, mas também de reconhecimento de diplomas, de livre circulação de estudantes, e, por exemplo, o Brasil, com a criação de 2 universidades, uma para os estudantes do Mercosul, na fronteira sul, outro para os estudantes de África, no Ceará, no nordeste do Brasil. Ou seja, há aqui, esta é uma tendência aqui e é também da internacionalização. Mas há aqui processos também de integração, em que algum, provavelmente, ustedes, aqui na América Latina se designa por convergência. Na Europa, como poderíamos falar aqui bastante, do processo de Bolonha, é talvez o processo de integração mais vasto. Aqui nós temos um companheiro que era o coordenador de um TREF, Norberto Fernandes Lamarra, que nos seus trabalhos tem, sobretudo, abordado estes processos latino-americanos de integração. A última tendência tem tudo a ver, António Magalhães, que está ali, tem muitos trabalhos sobre isso, que é a questão da sociedade do conhecimento. E o que isso significa para as universidades. E tudo isso, e essa questão, depois eu irei referir a partir de alguns desafios para o século XXI, irei retornar, mas é toda uma discussão, toda a discussão em torno desta sociedade do conhecimento. O que é que isso significa para as universidades? Para cambiar e terminar, vou colocar 8 desafios, termino com 8 desafios que, na minha opinião, pode ser objeto de debate. E aqui, 2 curtas referências prévias. As tendências incluem também desafios. O futuro é essa fatia, é essa parte que resulta do nosso passado e do nosso presente. É uma construção coletiva. É um autor norte-americano que eu gosto muito, um grande sociólogo, historiador, Emanuel Wallerstein, que se designa de utopística. Paulo Freire tem um conceito muito parecido, que é esse de inédito viável. E é um pouco aqui entre a utopística e o inédito viável que deverão ler os outros desafios que irei referir. O primeiro desafio
é se a universidade, aqui como sinónimo de instituição de educação superior, pode ser uma comunidade de aprendizagem, aberta à mudança e à inovação, capaz de integrar e permitir o empowerment, o empoderamento de um número crescente de jovens e adultos, que sem discriminação de género, de classe, de etnia, acedem e procuram pela formação universitária. Vocês sabem todos que as universidades, desde lá a Idade Média, um grande sociólogo, um dos fundadores da sociologia moderna, Durkheim, dizia que as universidades eram incapazes de se reformar. Só se reformam por pressão exterior. As universidades não têm capacidade de se autorreformar. É uma das grandes afirmações e coerentes. Aqui lá a questão que se coloca é: é possível a universidade ser uma comunidade de aprendizagem e ela própria gerar e ser capaz de ser aberta ao câmbio, mudança, é esse câmbio e inovação? É seguramente um dos grandes desafios. E nós outros, alguns universitários, com todas as colégios que temos dentro das universidades, é o nosso permanente desafio. O segundo desafio é esta questão do caráter público da educação superior versus a sua potencial privatização, não apenas na questão de quem é o dono da financiação, mas também numa tendência que é crescente. Os estudantes são tratados como clientes. Há uma clientelização. E está ligada à primeira tendência, que é a tendência da construção de uma comunidade de aprendizagem. Isto é, conseguimos construir uma comunidade de aprendizagem ou tornamos a universidade uma espécie de supermercado onde os clientes vão obter qualquer coisa com compra ou com alguém a pagar essa compra. O terceiro desafio é sobre os modos de governança. Vamos ter uma universidade empresa ou uma universidade cidadã? Temos um reitor ou um chefe executivo officer? Um CEO. Qual é o sentido da participação estudantil? E o papel dos professores e dos pesquisadores? Este, penso que é também um grande desafio. O quarto, há pouco referido, é o conhecimento. Este discurso, não só isto, a questão do conhecimento. É um bem público ou uma vantagem competitiva? É uma construção pessoal e partilhada ou uma commodity? Um bem aqui de consumo adquirido facilmente, como um frigorífico, um coche, uma caneta, uma computadora. Que lugar a universidade tem na economia do conhecimento? E na sociedade do conhecimento? Um quinto, que é muito presente, por exemplo, todos nós como académicos vivemos. Como articular competição e cooperação? Competição é competência. Competência, não? Competência e cooperação. Tanto nos planos nacional como internacional. Qual é o papel das comparações internacionais, os famosos rankings? A luta pelos melhores estudantes. Hoje, na Europa, é muito visível, nos Estados Unidos, a luta pelos melhores estudantes. Como é que é possível, numa educação superior de massas, a excelência? A excelência numa escola, numa universidade de elite é muito fácil. A excelência numa universidade de massas é muito mais difícil. Como trabalhar para a excelência quando todos, ou quase todos, estão na universidade? Um sexto desafio é a responsabilidade social da universidade. Como é que a universidade vai lidar com o Estado, o mercado e a comunidade? E como é este encontro
com esta questão que no nosso projeto se chama pertinência social. As tendências fortes é que isto é colocar a universidade atrelada ao mercado. Ainda era do Estado e agora está-se tornando para o mercado. Normalmente lá a comunidade está ausente, a não ser aqui experiências como lá as universidades indígenas. Como equilibrar estes três grandes polos de regulação: Estado, mercado, comunidade. O sétimo desafio, a universidade como produtora de conhecimento, que está ligado com o outro, mas que tem um aspecto muito. Universidades de ensino e universidades de pesquisa. É possível? Ou a pesquisa deve estar em todas as universidades? Qual é o papel da pesquisa na formação humana e profissional dos quadros superiores? É possível a um engenheiro, a um advogado, a um professor que tenha feito o seu grado, que tenha feito a sua, como diz aqui, carreira, como é carreira? É? A sua carreira, e não tenha tido contacto com a pesquisa. No conhecimento que aparece como um dado adquirido e não como na construção coletiva. É possível dividir estas questões de... Há universidades que são só de ensino e outras que são só de... ou que têm fundamentalmente pesquisa. Todo o ensinança superior não deve ter pesquisa. O último, que está ligado à internacionalização das universidades, e em particular as World Class Universities. Que impacto é que isso terá nos tempos mais próximos e com esta tendência crescente destas World Class Universities se tornarem em modelos, mesmo que o seu número seja muito restrito, mas o seu efeito de criação de modelo. E esse efeito, depois, que é copiado, que é transposto para outras situações que não têm a ver propriamente com elas.